Já, boa tarde a todos. Eu gosto pouco de fazer apresentações sentado, mas hoje tem que ser. No ano passado ainda, enfim, cortei um pouco aqui o protocolo e fui buscar o microfone. E se calhar este ano vai para cima. Não tenho documento. E portanto, para já, eu queria agradecer o convite que a Lisboa Nova me fez e que a Apisolar também me fez, para estar aqui presente e para vos falar aqui, fazer aqui uma análise técnica e económica de sistemas solares térmicos. O projeto Urban Sol Plus, no meu ver, é um projeto muito interessante. Porquê? Porque foca algo que em Portugal não é muito abordado, ou não se fazem muitas propostas, ou normalmente quando se fala disso, fala-se que de facto tem muitas dificuldades, que é a instalação de sistemas solares térmicos em edifícios já existentes. Quando nós, numa fase de projeto, concebemos um sistema solar para um edifício novo, as coisas são relativamente simples, porque na prática, enfim, o arquiteto pode mexer na arquitetura, o engenheiro que fizer o projeto de águas pode perfeitamente mexer em toda a parte de tubagem, em todo o projeto, de forma a nós conseguirmos implementar um sistema solar de uma maneira relativamente simples. Podem-se criar zonas técnicas comuns, pode-se fazer aqui uma série criar aqui uma série de facilidades à implementação do sistema solar térmico. Nos edifícios já existentes, eu diria que nós é que nos temos que adaptar ao edifício. E, portanto, eu diria que não se pode, aqui numa primeira abordagem, não se pode propriamente falar em soluções standard. Pode-se falar eventualmente em 2 ou 3 soluções tipo, que depois têm que adaptar forçosamente àquilo que nós encontramos na realidade e aos espaços que temos disponíveis nos blocos para implementar este tipo de soluções. E, portanto, vai ser um pouco essa aqui a abordagem. Portanto, vou falar aqui de uma parte que é de facto os cuidados na definição da solução técnica num edifício já existente. Vou falar também de tipos de soluções que existem, pelo menos vou falar aqui de algumas, pois há imensas variantes às soluções que eu vou apresentar. Falar do caso de estudo de Telheiras, portanto, que é o caso de estudo que está englobado aqui no projeto do Urban Sol Plus. Eu incluí aqui um novo caso, enfim, acabei por escolher na Estrela, o que fica englobado dentro da área da uso de velocidade solar, e que é um projeto bastante interessante e que depois, ao compararmos estes 2 projetos no final da minha apresentação, vamos concluir que, de facto, enfim, há uma variedade incrível de sistemas que se podem implementar, de soluções de solar térmico que se podem implementar, com níveis de investimento diferentes e com retornos de investimento também completamente diferentes. Depois, o último tópico que vou falar é de facto a integração no edifício. Como é que nós conseguimos, quer seja na cobertura do edifício, enfim, os coletores convém que estejam ao sol, portanto que captem radiação solar. Às vezes não acontece isso em algumas instalações, enfim, mas não vamos falar propriamente disso. Eu também não tenho fotografias desse tipo de instalações, mas de facto convém que o edifício tenha uma exposição solar adequada e que de facto se tire proveito do sol. E, portanto, é nessa parte de integração no edifício que vou abordar essa parte. Portanto, cuidados a ter na definição da solução. A primeira coisa que temos que ter atenção, de facto, é o espaço para o campo solar. E este espaço é um espaço na cobertura do edifício. A primeira coisa que podemos fazer é, de facto, recorrer, por exemplo, à carta do potencial solar e ver se realmente o edifício onde habitamos, onde queremos colocar o solar, se tem potencial ou não, portanto, se realmente há radiação solar que chega à cobertura do edifício. E depois, tem que haver um certo espaço para, de facto, colocar os coletores necessários para depois fazer, então, o fornecimento de energia solar à instalação. Depois, o tipo de sistema existente. Eu, quando falo aqui de tipo de sistema, estou-me a referir ao tipo de sistema que normalmente se usa para fazer o aquecimento das águas sanitárias. Estou a falar se existe um esquentador, ou se existe um termoacumulador elétrico, ou se existe uma caldeira. Portanto, isto também influencia o tipo de solução que se implementa. Portanto, normalmente há que fazer num edifício já existente, há que fazer um inventário de todos estes equipamentos. Possíveis brumadas para passagem de tubagem. Normalmente, quando nós falamos de um sistema solar térmico, nós temos que distribuir calor pelo bloco e, portanto, eu posso precisar
ou vão necessariamente precisar de uma promada de distribuição. Portanto, algo que me permita passar tubagem e que me permita distribuir o calor por todo o bloco de apartamentos. Depois, o espaço no interior do fogo pode variar consoante a solução, vamos ver isso mais à frente. Portanto, há soluções que de facto necessitam um espaço dentro do fogo muito maior e há soluções que necessitam um espaço mínimo dentro do fogo. Além disso, eu tenho que passar tubagem para dentro do fogo. Portanto, enfim, tem que haver algum espaço no interior da habitação. Há também aqui algo que é extremamente importante, que é a minimização do impacto no interior do fogo. Quer dizer, a pessoa num edifício existente já habita o fogo. Portanto, eu não posso propriamente, como às vezes vejo em edifícios novos, partir metade da parede para passar tubagem, ou rasgar o chão para passar tubagem. Portanto, tem que haver aqui uma preocupação extra nesta minimização dos impactos no interior do fogo. E sabemos perfeitamente que qualquer obra no interior do apartamento normalmente espalha uma carrada de pó pela casa fora. Portanto, enfim, as obras têm que ser de facto minimizadas. Todos os sistemas solares necessitam de áreas de zonas técnicas. Pode ser a mais pequenina zona técnica ou pode ser a zona técnica maior para incorporar depósitos lá dentro, para incorporar uma série de equipamentos. Mas de facto há a necessidade de uma zona técnica. Depois, a disposição dos fogos no edifício. Porque é que isto é importante? Porque se nós constatarmos que a zona das cozinhas, por exemplo, fica muito próximo de uma zona de escadas de serviço, é perfeitamente possível, por exemplo, passar tubagem pelas escadas de serviço e depois entrar com essa tubagem diretamente na cozinha. Porquê que eu fui buscar o exemplo da cozinha? Porque normalmente é na cozinha que nós temos o esquentador ou na despensa anexa à cozinha e é aí o início da rede de água quente de normalmente todas as casas. E, portanto, normalmente a zona onde está a cozinha, ou localizar a cozinha na planta, é extremamente importante para depois se definir uma boa passagem de tubagem, uma boa promada no edifício. Algo muito interessante é a equidade na distribuição de energia. Quando falamos num sistema num edifício de habitação, falamos numa entrega repartida de energia. Eu tenho que repartir energia por todos os andares e por todas as frações desse andar. Convém que de facto essa energia seja repartida de forma igual para todos, porque senão o que vai acontecer é que de facto existe uma zona do edifício que é favorecida em detrimento da outra e depois o que vai acontecer é que as reuniões de condomínio passam a ser super interessantes porque temos ali uma diferença significativa nas faturas de gás entre, por exemplo, a minha casa e a casa do meu vizinho, tendo nós os dois agregados familiares muito idênticos. E, portanto, esta equidade é extremamente importante. Outra, para terminar, a redução das perdas de calor. Este tipo de sistemas passa tubagem no interior do bloco. Se eu tiver um bloco de 6, 7, 8 pisos, significa que vai haver muita tubagem distribuída por todo o bloco. E, portanto, as perdas de calor têm que ser sempre minimizadas. Normalmente em Portugal, a regra geral é reduzir um bocadinho o isolamento da tubagem. Normalmente nestas situações convém, ou neste tipo de sistemas solares para blocos de apartamentos, convém não poupar no isolamento da tubagem, porque isso depois vai se refletir na vida útil da instalação. E, portanto, aquilo que eu de facto não pago como investimento inicial, vou pagar repartido ao longo dos anos que habito aquele apartamento. A nível de soluções, eu costumo dizer que uma solução para um bloco de apartamentos é a mesma coisa que eu pegar num sistema muito simples solar para uma moradia, eu explicar esse sistema, portanto, tão simples quanto a radiação solar, portanto, aquece o líquido solar no interior dos coletores e depois esse líquido é bombeado para um depósito de água, onde o calor é transferido para a água de consumo. Este princípio é o princípio que se utiliza em todos os sistemas solares, quer seja falar do mais simples até ao mais complexo, é sempre aqui o nosso ponto de partida. A partir daqui, eu numa moradia tenho de facto uma única família a consumir, eu num bloco de apartamentos tenho N famílias e portanto vai ter que existir então uma distribuição de calor, tendo aqui princípios muito idênticos a este sistema que aqui está. Isto são valores típicos que aparecem em toda a literatura solar, mesmo quer seja a literatura mais técnica ou mais comercial, normalmente os valores são de poupanças na ordem dos 70%.
e depois para o aquecimento do ambiente na ordem dos 30%. E, portanto, são valores que são típicos para este tipo de soluções. A nível das soluções propriamente ditas, uma das primeiras soluções que existe é uma solução que é muito utilizada não só em blocos de apartamentos, mas também em hotéis, lar de idosos, em tudo que é instalações solares, e que na prática acaba por ter um campo solar único, um depósito numa zona técnica, numa sala técnica, e depois, portanto, com o sistema de apoio, portanto, uma caldeira única, para aqueles que dizem que não existe sol, e depois uma distribuição de calor, no caso do hotel, enfim, é para os quartos do hotel, no caso de um bloco de apartamentos será para os vários apartamentos do bloco. O que é aqui de diferente entre um hotel e um bloco de apartamentos? É de facto, nós temos por cada apartamento uma família diferente, e portanto as famílias consumirem quantidades de água quente diferentes, e portanto, no fundo, exige aqui aquilo que se chama contadores de entalpia ou contadores de energia, que depois nos permitam fazer essa leitura e nos permita ao condomínio, no fundo, faturar a essas famílias aquilo que elas consomem em termos de água quente. Isto porquê? Porque o gás e a água que essas famílias consomem, a água fria, é o condomínio que tem que pagar, portanto, sai do contador do prédio, do bloco. O que é que tem de especial esta solução? É necessário sempre o espaço na cobertura para a implementação dos coletores, e depois, aqui na sala técnica, é preciso uma sala técnica de alguma dimensão, porque tem que alojar os depósitos para abastecer com água quente o bloco, a totalidade do bloco. No entanto, há aqui algo muito interessante que é, por exemplo, pode existir a ausência de gás no interior dos apartamentos. Isto porquê? Porque o gás fica apenas restrito cá em baixo à zona da caldeira, à sala técnica, e portanto pode não haver instalação de gás para o resto dos apartamentos, o que pode ser eventualmente uma vantagem deste tipo de solução. Além disso, esta é para mim a solução que é mais equitativa a nível da distribuição de calor proveniente do sol. Isto porquê? Porque o calor é armazenado num único sítio, proveniente do sol ou da caldeira, e depois é distribuído de forma uniforme por todos os apartamentos. No entanto, levanta alguns problemas a nível de condomínio. Normalmente há sempre aquele risco do condomínio não pagar, e portanto há aqui uma série de restrições associadas. Não querendo uma solução centralizada e querendo fugir um pouco desta questão de ser o condomínio a faturar a energia que cada um consome, e fugir aqui um pouco das problemáticas associadas aos condomínios, existem então as soluções que normalmente se chamam soluções descentralizadas, e que na prática cada pessoa consome a sua própria água, gasta o seu próprio gás, e portanto traz alguns problemas a nível da equidade ou da distribuição de forma igual da energia solar, mas, tira todo este drama das reuniões de condomínio e de eu consumir a mesma água que o vizinho, portanto, cada um consome a sua água. Como é que funciona? Portanto, tenho um campo de coletores único, tenho depois então um depósito e uma caldeira por cada apartamento. E portanto o sistema solar aquece a água do interior de cada depósito. Se realmente existir energia solar, a caldeira ou o esquentador não funciona. Se o depósito estiver frio e de facto, aqueles dias de inverno onde realmente não existe muita radiação solar, então a caldeira arranca e faz então a reposição do calor, para que eu no banho nunca tenha ausência de água quente. A vantagem é de facto eu como condomínio consumo a minha própria água e pago o meu próprio gás. Um inconveniente é de facto o espaço ocupado pelo depósito, que é algum, e tenho que ter algum espaço em casa, e depois também alguma perda de calor distribuída pelo facto de ter aqui inúmeros depósitos nesta solução distribuídos por todo o bloco. Para evitar ocupar um grande espaço no interior do bloco, posso perfeitamente optar por esta solução, onde tenho um inconveniente de ter uma sala técnica grande para acumular um depósito, mas depois tenho aqui um pequeno permutador de placas, ou aquilo que eu costumo chamar uma estação de transferência. Esta estação de transferência apenas transfere calor do depósito cá de baixo para a água quente que a pessoa vai consumir. A pessoa continua a consumir água
da rede, do seu contador, continua a consumir gás do seu contador de gás, no entanto, tem ali aquele fornecimento de energia solar proveniente então do depósito que fica na sala técnica. O espaço é mínimo, aliás, conseguem ver aqui pela imagem, portanto, temos aqui do lado direito o esquentador e do lado esquerdo a pequena estação. Em certos casos pode até ficar incorporada por baixo do esquentador e, portanto, dá aqui então uma vantagem significativa dentro do espaço da pessoa. Entrando no caso de estudo de telheiras, o edifício que nós analisámos, portanto, está retratado aqui, portanto, fiz aqui uma pequena caracterização, portanto, são 7 pisos, 26 frações, e depois tem aqui então as tipologias, com base naquilo que era o RCCT, portanto, hoje teria que se rever estes cálculos para o novo RH. O consumo médio diário que chegamos foi de 4.240 litros, portanto, será a estimativa de consumo deste bloco em termos de água quente por dia. Simulou-se, portanto, utilizou-se a metodologia que está descrita no RCCT, ou que estava descrita no RCCT, e, portanto, chegou-se à conclusão que um campo constituído por 65 metros quadrados de coletores solares a 45 graus, com azimuth sul, iria fornecer 50.744 kWh/ano, e, portanto, este sistema seria o ideal para o bloco de apartamentos em questão, sendo necessário, de facto, um depósito, uma acumulação central do valor, portanto, equivalente àquilo que é o consumo médio diário, portanto, equivalente a aproximadamente 5.000 litros de água que teria que ser acumulado alguns dentro do apartamento ou num anexo que se construísse no apartamento, no bloco. Fez-se uma valorização do investimento, do que é que estamos a falar em termos de investimento, que equipamentos é que se poderiam instalar para as 3 soluções que eu falei há pouco, portanto, para o caso da solução central, para o caso da solução com aquela pequena estação de transferência e depois com a solução dos vários depósitos, um por cada fração. E chegámos a valores na ordem dos 42.800 no caso do centralizado com as estações de transferência, e o outro com depósitos individuais um pouco mais caro, de 47.400 euros, o que significa um investimento por fração de 1.500, 1.600 euros. Se vocês repararem, a nível de investimento por fração, normalmente costuma-se ver muito por aí, não sei se só uma vez viram, os blocos de apartamentos com sistemas de termosifone e cobertura. Não sei se alguém viu, quem é que viu? Quem conhece? Sim, já estou a ver umas cabeças a abanar. Ok. Portanto, o termosifão é aquele sistema que tem o coletor solar e tem o depósito ao pé do coletor. Se nós compararmos o preço desse sistema, que é um sistema que eu tenho que instalar um por cada fração, comparativamente, por exemplo, com o investimento que eu tenho, neste caso, por fração, portanto, os 1.500 euros, significa que eu tenho um preço muito aproximado por fração relativamente ao preço que tinha de um termosifão. O que significa que, na realidade, não interessa muito instalar termosifões, porque na prática tem, a nível de preço, tem um valor muito idêntico àquilo que se paga por um sistema centralizado ou descentralizado, mas deste tipo que eu estou aqui a apresentar. E além disso, o termosifão tem outras implicações, nomeadamente o facto pelo facto de eu ter que instalar um termosifão por cada apartamento, significa que, no caso do resto de chão, eu vou ter que passar uma tubagem desde o topo do edifício até ao resto de chão para conseguir então trazer água quente até cá abaixo. O que significa que na prática, enfim, há dias de inverno onde as pessoas vão acabar por usar gás até chegar cá abaixo a água quente vinda do depósito. E, portanto, traz aqui uma série de implicações associadas. Eu estou a falar do caso dos termosifões porque nos últimos anos tem sido um tipo de sistema que de facto é implementado nos blocos de apartamentos, mas no caso dos existentes acho que não é muito compensador e de facto nos novos também não é propriamente uma solução que eu considero muito eficiente. Portanto, este tipo de soluções sim são mais indicadas para quando se pretende de facto pegar um bloco de apartamentos e incluir aqui um sistema solar. A nível de energia, o que é que estes sistemas fornecem? Ou quais são os melhores sistemas destes 3 que falei?
Se olharmos para o centralizado e para o centralizado com as estações de transferência, eles apresentam aqui a maior quantidade de energia fornecida pelo sistema solar e o restante então fornecido pelo sistema de apoio. Aquele que é o sistema com os depósitos individuais, acaba por ser aquele que fornece menos energia, portanto estes 50.365 são kWh por ano e este amarelo representa então a produção solar. E, portanto, este será o sistema que fornece menos energia, até pelo facto de ter vários depósitos distribuídos por todo o bloco, o que significa que vou ter ali perdas térmicas bastante grandes. Falando aqui de algo que normalmente os clientes finais gostam muito, ou as pessoas que compram este tipo de equipamentos gostam muito, que é os retornos de investimento. Estes são os retornos calculados de uma forma muito simples para as três soluções que apresentei, no caso concreto deste bloco, portanto, o que significa que isto é tudo, enfim, foi teórico, portanto foi simulado, o sistema não existe na realidade, e portanto estamos a falar de 9,4, 9,3, 11,3 anos, depende muito da solução que se implementar. E depende também muito da energia que eu uso como apoio. A referência aqui foi gás natural, mas se estivermos a falar de um sistema que utiliza gás óleo ou de um sistema que utiliza GPL, portanto gás propano, os paybacks descem bastante, porque estamos a falar de combustíveis muito mais caros. E, portanto, enfim, eu diria que estes são os... Eu acabei por retratar aqui o pior cenário que existe, que é o facto de instalar um sistema solar, tendo então como concorrente o gás natural. E, portanto, o investimento tem então, um retorno aproximado de 9 anos. A partir daí, portanto, o sistema solar tem uma vida útil de 25 anos. Eu costumo dizer que, atenção, a vida útil só realmente se torna vida útil quando eu faço a manutenção adequada do sistema. Porque, de facto, se eu no meu carro deixar de fazer as revisões do carro, também ele não dura propriamente os 4, 5, 6 anos, ou não dura os 200.000 km e acaba por durar muito menos. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, se realmente eu não fizer manutenção ao sistema, os 25 anos transformam-se em, enfim, 2, 3, 4, 5 anos, depende muito do uso que eu faço do sistema. O caso da estrela. O caso da estrela é um caso diferente. É diferente até porque o sistema existe e, portanto, está instalado. E é diferente porque o edifício que existe na estrela é um edifício também multifamiliar, é um pouco mais pequeno, tem 5 pisos, 11 frações. E o que existia no edifício era uma caldeira que fazia então a produção centralizada de água quente. Portanto, existia uma caldeira na parte de estacionamento subterrâneo do edifício, uma caldeira a gás natural, que tinha aproximadamente, salvo erro, 15 a 20 anos, o que era uma caldeira bastante antiga, e portanto a partir dali então era produzida toda a água, quer seja para aquecimento central, quer seja para consumo no bloco. O que é que há de interessante neste bloco? Eu há bocado disse que portanto, neste tipo de sistemas, e quando estamos a falar de um bloco de apartamentos, normalmente há aqueles contadores de energia à entrada da casa. O interessante deste bloco é que não existem os contadores de energia e os condóminos pagam energia por permilagem. Ou seja, toda a água quente que eles consomem para tomar o banho é dividida na fatura do condomínio por todos e por permilagem. E portanto isto é algo que de facto, enfim, não é muito justo, não é? Porque enfim, se eu tiver, por exemplo, a viver no resto de chão um casal que não tem filhos, são só 2 pessoas, e se eu no último piso ou num piso intermédio tiver uma família, enfim, com o agregado familiar são 2 adultos e 5 crianças, estamos a ver que o consumo de água é um consumo, enfim, verdadeiramente diferente. O que é facto é que eles convivem bastante bem assim. E, portanto, quando se fez a implementação do sistema solar e, neste caso, também se trocou a caldeira, foi sugerido, ou o instalador sugeriu que, de facto, aquilo não, pelo menos comentou na reunião de condomínio que não era propriamente um sistema muito justo, mas eles não quiseram mudar. E, portanto, enfim, só para ter uma ideia, de facto, conseguem-se encontrar casos muito diferentes quando se aborda aqui a questão dos edifícios de habitação. Portanto, há de tudo e há os mais variados casos. Este é um caso muito interessante, por isso é que eu trouxe, porque de facto esta divisão por permilagem não é propriamente algo que se encontre todos os dias. E ficou por permilagem, não é mesmo? Portanto, eles hoje continuam a dividir as despesas por permilagem. O consumo médio diário é de aproximadamente 3.000 litros.
O sistema solar que foi instalado, portanto, foram 8 coletores, não se conseguiu instalar mais 8 coletores, dá para aproximadamente 1500 litros de água quente dia, portanto, se vocês repararem, eu disse que o consumo era de 3000, mas o espaço na cobertura é insuficiente e, portanto, só se conseguiu instalar estes 8 coletores com um depósito no parque de estacionamento, na zona da caldeira, de aproximadamente 1500 litros, e depois a distribuição de água quente com um anel que está sempre a circular. O tipo de sistema que se instalou, este sistema eu já mostrei, portanto era o campo solar comum, aqui o depósito, naquele caso é um depósito de inércia. O depósito de inércia é um depósito que acumula água, mas que é água que não consumimos, portanto é uma água idêntica àquela que passa nos radiadores das nossas casas. E depois existe então aqui um módulo de produção de água quente instantânea. Este módulo de produção é que faz então, é o responsável por passar o calor que se acumula no depósito de inércia para a água que consumimos. A vantagem disto é que não preciso preocupar propriamente com a legionela na acumulação das águas quentes sanitárias, porque é aquela água que eu estou a acumular não é uma água que vou consumir. Existe também a caldeira central, o que não existe, eu risquei aqui, é os contadores de entalpia, estão fora de questão. Esta é uma visão, uma fotografia da cobertura, portanto do campo solar. Ao fundo vemos Lisboa e o Tejo, o que é bastante interessante, porque fica numa zona interessante da cidade. E depois temos então aqui os 8 coletores distribuídos em 2 baterias de 4. Há aqui algo muito interessante nesta fotografia. Se vocês pensarem, se vocês olharem para este telhado e retirarem de lá os coletores, ou seja, imaginem que vocês sobem ao telhado pela primeira vez. Foram ao site da Lisboa Nova, foram à carta de potencial solar, viram que de facto aquele edifício tinha potencial, subiram ao telhado para verificar se realmente conseguiam lá colocar coletores. E aqui o que é que se verifica neste telhado? O que é que vocês acham? O que é que há de interessante neste telhado? Ou que à primeira vista podia parecer, bom, não vale a pena instalar coletores no telhado? A orientação das águas. E qual é o problema com a orientação das águas? Só a nascente poente. E portanto, a nascente poente, eu digo, bem, não vale a pena instalar, ou então vou colocar os coletores, como já vi muitas vezes, na comilheira do telhado, virados a sul. E portanto, esta solução que está implementada é uma solução muito interessante, é uma solução que se usa muito, por exemplo, na Áustria, que é colocar os coletores naquele formato. É perfeitamente válido, os coletores estão em segurança, não vão cair dali para baixo, e portanto é muito mais seguro do que propriamente colocar os coletores na comilheira do telhado. Há que ter algumas preocupações a nível do circuito hidráulico, mas enfim, isso não é algo muito simples aqui nesta instalação, e de facto conseguiu-se então virar os coletores a sul e conseguiu-se rendimentos muito interessantes desta instalação. Portanto, mesmo em telhados este a oeste, que é o caso com uma água a nascente e outra a poente, é possível implementar. O telhado que aqui está é um telhado que tem o tipo painel sanduíche, o que significa que o tipo de solução que se utilizou foi esta solução que eu coloquei aqui, não dá para ver muito bem, mas tem aqui naquele retângulozinho, portanto teve que se furar o painel sanduíche, teve que se impermeabilizar e teve que, portanto aquele vão roscado teve que roscar em alguma coisa que fosse estrutural, portanto nada de prender propriamente os coletores ao painel sanduíche, porque senão aquilo que vai acontecer é que basta uma rajada de vento e de facto não deixa de existir coletores na cobertura. Depois, a nível do sistema solar versus sistema de apoio, o sistema solar é muito pequenino, por isso é que fornece muito pouca energia. Se vocês repararem, portanto, estas barras é o somatório da energia solar mais energia de apoio, portanto é o consumo da instalação e de facto, enfim, se nós repararmos, por exemplo, no mês de agosto, há aqui um contributo de metade da energia necessária para aquecer o bloco. Mas isto devido à dimensão do próprio sistema, que é um sistema pequeno. Há aqui também algo interessante que pode chamar a atenção, é que em maio eu tenho um consumo de energia muito grande e porque é que em junho eu deixo de ter este consumo de energia? Bem, não foi nada de magia, não se incorporou nada, as pessoas não deixaram de habitar o bloco, foi simplesmente porque se substituiu a caldeira que tinha 20 anos por uma caldeira recente. E portanto, como se aumentou o rendimento da caldeira, necessariamente reduziu-se o consumo de gás da própria caldeira. E portanto, essa descida significativa deve-se a esse facto.
A fração solar, portanto, em agosto de facto consegue-se os 50% e depois então há uma diminuição para o inverno, normal, e volta então, quando entramos outra vez em março, abril, volta então a subir outra vez a energia solar, a quantidade de energia solar fornecida. Esta é a poupança anual, toda uma